Mas como se dá a verdadeira aproximação do leitor, do discípulo, do seguidor de Jesus com Ele? Como é experimentar essa ação do Cristo? Nós aprendemos no Consolador Prometido, quando abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo intitulado O Cristo Consolador, no item 6, há uma mensagem do Espírito de verdade, destinada aos sofredores. Ele vem falar do sofrimento. No segundo parágrafo há essa luminosa frase: no silêncio dos vossos pensamentos, no silêncio dos vossos pensamentos, eu, o divino agricultor, cultivo as vossas almas. Cultivo as vossas almas. E não é preciso nenhuma concepção fantástica, miraculosa, extraordinária para entender esse fenômeno. Há 200 anos atrás, talvez fosse difícil para um leitor do Evangelho segundo o Espiritismo entender essa frase. Mas hoje que a pessoa toma um celular na mão e manda um WhatsApp e conversa com alguém no Japão, nós falamos aqui agora, e os nossos irmãos da rede Amigo Espírita, os nossos amigos da Rádio Fraternidade estão acompanhando essa fala agora, alguns em outros países, ao vivo, instantaneamente. Você pode assistir a um programa de televisão em qualquer lugar. Por que não o Cristo, das suas esferas divinas, não pode acessar nosso pensamento? Acaso Jesus precisaria de você incluí-lo no seu WhatsApp para ele conversar com você? Será necessário comprar um iPhone para Jesus? Não. Pelo pensamento ele sonda a intimidade de cada um de nós. Pelo pensamento ele acompanha a vida, as experiências e os testemunhos de cada um de nós. A questão aqui não é a capacidade do Cristo em nos supervisionar. O ponto importante é a nossa capacidade de receber-lhe as influências. Estamos abertos e sensíveis à percepção da influência dele em nós? Será que somos capazes de fazer um silêncio espiritual realmente genuíno para que o Cristo possa nos orientar? E se ele o fizesse? E se nós atingíssemos um silêncio da alma tão profundo, que fôssemos capazes de ouvi-lo, de vê-lo? O que aconteceria? Bom, deixe-me contar uma história. A história não é minha, é de Henry Longfellow. Henry Longfellow foi um escritor norte-americano, nasceu nos Estados Unidos, no início do século XIX. Poeta, escritor, literato. Dentre as inúmeras obras por ele produzidas, há uma sobre o cristianismo. E lá nós encontramos uma história. Conta Longfellow
que há muito tempo, em um mosteiro afastado da Europa, um grupo de monges se dedicavam à assistência aos pobres e sofredores, todos os dias, às 6h30 da manhã, o mosteiro abria suas portas e atendia a uma multidão de sofredores. Dava-lhes um café da manhã, depois um almoço, roupas, agasalhos. Tratavam feridas, aconselhavam os desorientados, ouviam as dores e as súplicas. E cada dia, um monge era o responsável pelo atendimento. Mas nesse mosteiro havia um monge que há muitos anos, ele fazia uma reiterada prece. Todos os dias, muito cedo, e ele acordava antes do nascer do sol, ele se ajoelhava e pedia a Jesus diretamente: Mestre, eu queria tanto vê-lo, queria tanto poder olhar para os seus olhos, te dizer alguma coisa, queria tanto que viesses até mim. E durante anos, dia a dia, ele repetiu essa prece. Num belo dia, quando o monge acorda, antes que o sol nascesse, quem estava ao lado da sua cama? O próprio Cristo. Ele então, entre lágrimas, impressionado, se ajoelha, começa a chorar, mas toca a campainha do mosteiro. Naquele dia, ele era o responsável pela assistência aos sofredores. Jesus de pé, olhando para ele, a campainha tocando, ele tinha que tomar uma decisão. Assumia os seus deveres e ia preparar para atender os sofredores, ou ficava do lado de Jesus? Ele então, homem envelhecido e habituado ao cumprimento do dever, espiritualizado no trabalho de amor junto aos sofredores, deixou Jesus e foi atender. Atendeu um por um, mas com o coração amargurado. O que ele tinha pedido por anos e anos e anos, a presença pessoal do Cristo, ele havia conseguido, mas as circunstâncias da vida não permitiram que ele usufruísse aquele momento. Ele atende com a cordialidade, com a bondade que lhe eram peculiares, atende a todos. Quando termina as suas atividades, ele volta cabisbaixo, triste, para o seu aposento, e quando ele abre a porta, para sua surpresa, lá estava Jesus, aguardando por ele. Ele não sabia se ria ou se chorava. Ajoelhou-se e Jesus lhe disse o seguinte: meu filho, se você tivesse ficado aqui, eu teria fugido. Essa história
trata um pouco do caráter de Jesus, do seu caráter. O Cristo, nosso guia e modelo, tem uma personalidade e forte. Ele tem um amor imenso pelos sofredores. E ele conta com cada um dos seus seguidores num trabalho de formigas para erradicarem o mal do mundo. Não pede a ninguém que faça milagres que transforme o mundo. Pede apenas que cada um de nós transforme a si mesmo e atue onde Deus lhe colocou. Faça o melhor onde você está. Porque não se trata de quantidade, de qualidade. Não será uma pessoa que fará todo o trabalho. Seremos milhões dividindo a tarefa. Milhões dividindo a tarefa. Cada um pouquinho. Cada qual um pedacinho. Mas harmonizados e sintonizados com o Espírito do Cristo. Sintonizados com o seu caráter, com a sua postura, com a posição do Cristo diante do mundo. E onde alcançar essa posição? Onde descobrir? Vamos fazer como o monge? Orar alguns anos, pedir que Jesus venha? Eu tenho medo. Vai que ele vem e me vê e fala alguma coisa, ele é forte, ele é exigente. Será que eu estou preparado para amar o quanto ele espera? Bom, a verdade é que nas páginas do Evangelho, sentido, vivido, pensado e meditado, nós temos acesso ao Cristo.